Shalom! Muito bem-vindos a você que faz parte aí da família Monte Sinai, você que está chegando hoje. Shalom, bom dia! Aí estamos iniciando mais um devocional de Provérbios. Hoje nós vamos falar sobre Provérbios, capítulo 13, tá? Então, já quero te pedir aí que você possa se antecipando, pegando a sua Bíblia, pegando aí, né, o seu caderno, suas canetas, para que possamos, né, hoje trabalhar então Provérbios, capítulo 13. Tem sido algo muito poderoso, né? Nós vemos aí alguns testemunhos das pessoas que elas estão tendo seus insights, aprendendo da palavra, e isso tem sido algo muito dinâmico da parte de Deus para que eu e você possamos crescer cada dia mais. Então, né, Provérbios hoje vai falar como você viver com sabedoria. Vai dar aqui gatilhos, vai dar aqui insights para que a gente possa aprender como viver com sabedoria. E antes de mais nada, né, vamos dizer aqui quem era Salomão. Então, Salomão foi um rei de Israel, filho do rei Davi, sucessor ao trono. É um homem, segundo as escrituras, que foi considerado o homem mais sábio, né? O homem mais rico que já existiu na Terra. Então, Salomão escreveu o livro de Cântico dos Cânticos, escreveu Eclesiastes e também escreveu Provérbios. E aí nós estamos aqui estudando Provérbios. Provérbios também é um livro que é dividido em três categorias. As primeiras, né, categorias, então, são a questão do convite da sabedoria, que vai do capítulo 1 ao 9, do 10 ao 25, então, que é a parte onde nós estamos indo agora, são os ditos de sabedoria. Então, nós estamos aprendendo, né, como se fosse assim, os conceitos de sabedoria para que eu e você possamos aplicar em nossa vida. E a terceira e última parte vai ser como se diz, o comportamento dos nobres, o comportamento daquele que tem vivido em sabedoria. Então é algo muito intencional da parte de Deus. Antes de começarmos, então, aí eu já quero te encorajar a compartilhar essa live aí, pelo menos com 5 pessoas que não são, né, do nosso grupo, não são da igreja, para que elas também possam ser abençoadas, tá? Então, família Monte Sinai, todos os dias, às 12h30, nós temos um compromisso marcado aqui no Instagram. Posteriormente, depois vai ser subido, né, esse devocional no YouTube para que todo mundo tenha acesso. Então, nós temos aí esse compromisso todos os dias no mês de maio, até dia 31 de maio. Então, nós vamos estar trabalhando o livro de Provérbios. Cada dia é um capítulo. E hoje, então, nós vamos começar aqui com o capítulo 13. Então, capítulo 13 de Provérbios, nós vamos começar a leitura e diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Do fruto da boca o homem come o bem, mas o desejo dos infiéis é a violência. O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito fala tem perturbação. Olha só, né? Salomão aqui já começa fazendo comparação, né, da questão do homem que vive com sabedoria, ou do homem que vive no engano, ou o homem que na verdade é o ímpio. Então nós vamos ver aqui que Salomão então ele trabalha, já vem chegando, né, dando essas instruções sobre o justo, sobre o ímpio, sobre aquele que guarda a sabedoria, o sábio e aquele que precisa de correção. Então a questão, né, da sabedoria, então ela se vê na obediência da palavra. Então quando eu tenho uma vida de sabedoria é quando eu sou obediente à palavra de Deus. Então, o conceito de sabedoria para a minha vida é ser obediente. E aqui nós vemos que no versículo 1 do capítulo 13 está escrito assim: o sábio ouve a correção. Ou seja, um princípio de sabedoria é quando eu e você damos ouvidos à correção que nos é proposta ou que é feita a nós. Então, nós começamos a ouvir isso. E quando eu ouço uma correção, eu aplico algo na minha vida e eu começo a aprender e eu começo a corrigir, né, algumas falhas, alguns erros, para que isso seja de crescimento na minha vida. Mas, né, a palavra vai dizer que assim, o escarnecedor, ou seja, o ímpio, ele se ofende e ele
não aprende. Ou seja, ele então não escuta a correção, ele fica ofendido e ele não aprende nada sobre isso. Então a gente vai entender que o sábio sempre vai ser aquele que escuta a instrução. E a palavra fala assim, a instrução do pai, ou seja, aquele que está sobre ele, né? Pode ser o pai, sim, pai natural, pode ser Deus nos corrigindo, como pode ser talvez, né, um mestre, um pastor, um professor, alguém que está sobre você, alguém que tem autoridade sobre a sua vida. Então é algo muito intencional, nós aprendemos a sermos sábios em ouvir também as palavras de correção. E no versículo 2 vai dizer então, né, as palavras de um homem podem alimentar ou destruir. Olha só que interessante, são dois caminhos. Então, do fruto da boca do homem come o bem, mas o desejo dos infiéis é a violência. Ou seja, as nossas palavras, como nós também estudamos no capítulo 12, tem muito poder como ações. Então, ela pode sim alimentar, mas ela também pode destruir uma vida. Então, Provérbios 13, ele é bem intencional nisso e ele vai fazendo esse jogo de palavras, né? Salomão vai trabalhando esse paralelismo, trazendo princípio. E aí, então, nós vamos ver aqui no versículo 3 que guardar a boca é guardar a alma. Olha só que interessante isso. Quando eu guardo a minha boca, eu estou guardando a minha vida, estou guardando a minha alma. Ou seja, quando eu sou prudente em não falar demais, não entrar, sabe, em assuntos alheios, não literalmente atravessar uma conversa. Quando eu guardo, ou seja, espero o meu momento de falar, fico em silêncio mais tempo, né? A palavra de Deus já fala, quando você fica em silêncio, você passa por sábio. Então, quando eu guardo a minha boca, eu estou literalmente guardando a minha alma. E aí, aquele que muito fala, tem perturbação. Ou seja, aquele que muito fala, entra em confusão muito mais rápido. Talvez você tenha aí alguém, né, do seu convívio, da sala de aula, do trabalho, da família. Aquele que sempre está envolvido em alguma confusão é porque ele fala demais e provavelmente fala na hora errada. Ou, né, entra aquele mexeriqueiro, entra no assunto que não faz jus a ele estar pertencendo. Então, um homem e uma mulher que fala demais, então entra em confusão e tem perturbação. Ou seja, o próprio ímpio, né, vai acabar gerando sobre ele mais confusão, mais briga, ele vai estar sempre sendo motivo de perturbação. Então, dica de Salomão para nós, que nós possamos literalmente guardar a nossa boca, guardar, esperar a hora de dizer, a hora de falar, para sermos sábios. A sabedoria também ela pode ser expressa como, né, no trabalho e no nosso caráter. Ou seja, do versículo 4 em diante vai falar sobre o trabalho, e o versículo 4 já começa assim: o preguiçoso deseja e nada alcança. Ou seja, todas as pessoas, todo ser humano tem ambições, sonhos, né, metas. Então, quero fazer isso, quero conquistar aquilo. Mas a palavra de Deus fala que o preguiçoso até deseja, mas ele não vai alcançar. Porque se ele é tomado de preguiça, ele não corre atrás dos seus sonhos, não tem dedicação, ele não tem disciplina, ele não vai alcançar os seus sonhos, as suas métricas. Então, o preguiçoso nada alcança, mas os diligentes têm satisfeito os seus desejos. Olha só, não é pecado você sonhar em ter um carro novo, não é pecado você sonhar em ter uma casa maior, sabe? Isso é algo que nós podemos sim desejar. E todo desejo que vem da orientação de Deus são melhores ainda. Então, quando eu alinho as minhas expectativas com o que o Senhor tem para minha vida, eu começo a viver uma vida de desfrute, ou seja, eu começo a trabalhar por isso. Então, eu peço a Deus ajuda, eu faço a minha parte trabalhando. Então, tudo isso começa a convergir e vai chegar um momento em que as conquistas vão vir. Então, os desejos do seu coração vai ter por satisfeitos. Por quê? Porque você é uma pessoa que não é preguiçosa, você é uma pessoa que acorda cedo, trabalha, estuda. Então, tudo o que você anseia, Deus, debaixo da sabedoria de Deus, Deus vai te ajudar a conseguir. Então, todos aqueles que são diligentes, pessoas, né, que são empenhadas em fazer algo, ela vai conseguir satisfazer os seus desejos. Ou seja, aquele que quer fazer, por exemplo,
correr uma maratona. Nós temos aqui gente dentro da igreja que corre maratona, né? 42 quilômetros. Ou seja, se você não for empenhado, diligente de todos os dias começar a correr, você nunca vai chegar se você não correr todos os dias ou tiver um treino contínuo para haver um crescimento, porque ninguém de uma caminhada vai conseguir correr 42 quilômetros. Vai cair infartado, não vai conseguir, vai ter cãibra, vai acontecer alguma coisa, porque fisiologicamente ele não está pronto. Assim também é com a vida espiritual, assim também é com a vida financeira. Tudo que eu quero alcançar, eu preciso ter disciplina e empenho. Então, eu quero fazer uma grande viagem, então eu vou começar a poupar, né? Então, todo mês eu vou guardar algo, vou determinar uma data, pois isso vai me ajudar a ser mais empenhado ainda, porque assim eu não vou ter distrações no meio do caminho, porque há uma data específica, né? Então, isso vai ser algo que eu vou buscar diante de Deus. Então, todos os dias eu vou ser empenhado nisso. Então, as minhas disciplinas vão fazer com que eu caminhe mais longe. Então, o versículo 4 fala, né? O preguiçoso até deseja, mas ele não realiza nada. Então, o diligente prospera, é alguém que cresce. Versículo 5: o justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio é causa de vergonha e desgraça. Olha só, a pessoa que é justa, a pessoa que é temente a Deus, ela não está, como diz, não só ouvinte, mas ela não está envolvida com palavras de mentira. Ela é uma pessoa que gosta da verdade. Ela não ouve, porque aí a palavra de Deus literalmente traz assim, odeia, porque nós não gostamos de ser enganados. E quando eu ouço uma mentira sobre o outro, ou sobre uma situação que a pessoa está justificando algo através de uma mentira, isso vai gerar sobre nós, né, aquele senso de justiça, ou seja, não aprovo isso, então automaticamente eu odeio. Então, que nós possamos ser homens e mulheres que valorizam a palavra de verdade, mesmo que isso te traga consequências imediatas, mas perante Deus você vai ser justo. Mesmo que, talvez, né, você falar a verdade hoje te custe algo, custe, como diz, algo muito que você zela muito, mas isso vai te trazer diante de Deus justiça, e isso é bênção para a sua vida. Então, que nós possamos, como justos, né, odiar qualquer palavra de mentira. E o versículo 6 vai falar assim: a justiça guarda ao que é sincero o seu caminho, mas a impiedade transtorna o pecador. Olha só, então que nós possamos ver aqui, a maldade destrói o ímpio. Então um caminho de mal, de impiedade, vai sempre trazer esse transtorno, ou seja, situações adversas, situações pesadas, para que em algum momento essa pessoa literalmente seja destruída. Então o mal, né, como diz assim, a maldade um dia vai vir a colheita. Então um homem que lança palavras de mentira, uma mulher, né, que fala sobre isso, que lança mentiras e começa até a acreditar, a viver uma vida de mentiras. Porque a palavra, né, a gente sempre entende que um abismo puxa outro abismo. Então se eu lanço uma mentira, vai chegar numa situação que eu vou ter que falar uma outra mentira para reafirmar aquela mentira. Então isso pode se tornar um ciclo tão grande que não há mais como sair. Então por isso que nós precisamos zelar por sempre sermos sinceros, sempre ser verdadeiros. Então a palavra de Deus está nos alertando, filho, seja sincero, fale a verdade, não ousa trabalhar com a mentira, pois, né, então a justiça guarda o que é sincero. Então quando eu sou sincero, eu serei guardado e no meu caminho não vai haver impiedade. Então, eu sempre vou ser beneficiado pela palavra e pela sabedoria, por eu ser sincero. Então, que eu possa, né, ter essa vida pautada na verdade. Versículo 7 diz assim: uns se dizem ricos sem ter nada, outros se dizem pobres tendo grandes riquezas. Aqui novamente, um livro escrito há mais de 3.000 anos atrás. Mas talvez se fosse escrito nos dias de hoje, e talvez estaria assim, ó, uns dizem no Instagram que são ricos, outros no Instagram postam que não tem nada e são pobres. Por quê? Porque aqui é algo que a pessoa está tentando viver de aparências.
Então hoje nós vemos pessoas, né, postando selfie, né, na frente de algum carro parado que não é dela, postando, né, relógios, postando correntes, como se aquilo fosse, né, um glamour ou algo assim. E isso passa o quê? Uma inverdade, uma mentira. Por quê? Está dizendo que é uma vida que não é. Quantas pessoas que às vezes entram na casa de alguém, vai na piscina, faz uma selfie, como se aquela casa fosse dela, e não é. Então isso é uma mentira. Por mais que está registrada numa fotografia, ela está tentando passar algo que ela não é de verdade. E aí nós vamos ver o contrário disso, aquele que realmente tem dinheiro, vivendo uma vida que não tem, né, uma ostentação, ou que tenta passar uma simplicidade. Alguns já viram aí na internet, né, o Marcos Zuckerberg andando na rua de shorts e camiseta, coisa mais, você pensa assim, impossível. Sim, cara com uma camiseta que nem marca tinha, então numa simplicidade, ou seja, né, uns têm dinheiro, ele tem dinheiro, mas dizendo, né, através das suas atitudes que ele não tem. Então, algo que nós talvez precisamos ter mais atenção, de não tentarmos nos pautar em coisas que não somos, porque nós vemos alguém postando, alguém fazendo, tentar se equilibrar com isso. Então, isso é, na verdade, uma vida de falsidade. Falsidade é mentira. Então, é algo irreal, algo que eu tento viver, mas, na verdade, isso não condiz com a minha realidade. Versículo 8. O resgate da vida do homem rico são as suas riquezas, mas o pobre não recebe ameaças. Ou seja, aquele que constrói algo, aquele que tem capital, aquele que guardou, aquele que é seguro, ele nos seus dias de dificuldades, ele pode usar o seu dinheiro como resgate dele. Mas o viver simples, né? Então não te traz problemas. Ou seja, eu posso ter riquezas e arrumar problemas. Mas eu também posso viver de uma maneira muito humilde, simples e não ter problema. Então, aqui o que eu tenho que cuidar, né? Porque nem sempre o dinheiro vai ser suficiente para me resgatar. Mas ter literalmente a sabedoria, aí sim, isso sim vai me trazer princípios de paz, de estabilidade, e eu vou poder viver à luz do que o Senhor tem para minha vida. Então eu não posso também ponderar ou colocar aqui como resgate, né? Ser sempre a minha riqueza. Nós sabemos que o nosso resgate perante a salvação em Deus é Jesus Cristo. Então não é algo feito pelo que eu tenho ou que eu posso dar, mas é algo que Deus me dá sem eu ter condições de retribuir. Então a salvação, ela é literalmente algo dado por Deus. E nós possamos entender aqui que eu posso ter condições, mas em algum momento da minha vida, talvez, eu não vou poder me justificar por isso. Então, o viver simples, mesmo eu tendo riquezas, não vai me trazer problemas. Então, quando alguém começa a geralmente prosperar muito, a gente vê o crescimento, automaticamente acaba comprando, por exemplo, uma caminhonete muito grande. Vamos colocar aí uma Dodge Ram, que é uma caminhonete muito grande, volumosa, chama atenção. Só que talvez isso pode passar para as pessoas que essa pessoa tem um grande ganho financeiro. E isso pode trazer problemas. Porque às vezes a pessoa pode ser sequestrada, porque às vezes eles acham que a pessoa está muito rica, mas na verdade ela tem, como diz aí, pelo menos uns 10 anos de boleto para pagar esse carro. Então ela compra sem ter condições, ela vive algo que é irreal e transparece uma vida de dinheiro, uma vida de rico, né, rico, ou seja, e isso pode literalmente causar confusões. Então, que nós possamos literalmente viver, né, o patamar que nós podemos viver, e se você pode comprar, glórias a Deus por isso. Mas preste atenção, tudo que chama de mais atenção pode te trazer problema. Então isso fica aí algo que a gente pode literalmente, né, viver não vivendo na ostentação, mas vivendo sim o cuidado e uma vida digna, né, de alguém que serve a Jesus. A luz do justo brilha intensamente, mas a lâmpada do ímpio se apagará. Ou seja, uma pessoa justa, uma pessoa que tem o temor de Deus, aonde ela passar, ela já vai ter brilho. Ela não precisa de joias, ela não precisa de um carrão, ela não precisa de roupas de marca. Ela precisa sim só estar lá, porque a luz dela vai brilhar, porque é a luz de Cristo. Mas o ímpio,
é alguém que pode tentar colocar os holofotes sobre ele, mas um dia sua luz vai se apagar. E aqui também nós podemos falar sobre vida eterna, sobre eternidade. Então, o ímpio, aquele que não quer viver os planos de Deus, pode ter sua luz apagada eternamente. E isso é algo muito precioso que nós precisamos cuidar, como nós temos andado e como tem sido, né, a minha vida e a sua vida diante dos olhos de Deus. Versículo 11 diz assim: a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá o seu aumento. Olha só que interessante isso. Aquele que quer enriquecer rapidamente vai ter o seu ganho diminuído às pressas. Ou seja, aquele que quer ganhar do nada, Mega Sena, Tigrinho, joguinho de aposta, jogo do bicho, ou qualquer outro tipo de aposta que você queira fazer, você está querendo enriquecer rapidamente. Fora as outras coisas que são contratos, né, licitatórios, que de alto ganho, de um rendimento muito exagerado, aonde vai ter um X valor e você vai ganhar 10 vezes mais, isso é ganho rápido. Mas o que quer dizer com isso? Que todo ganho que vem muito rápido vai rápido também. Por quê? Porque se você não vai dar valor ao que você ganhou. Quando, né, a gente vê as pessoas, por exemplo, esses youtubers, né, que ganham uma remuneração muito rápida, eles começam a exagerar nos seus gastos, que chega um momento em que de repente eles declaram falência, porque não tem nada, porque nunca deram valor a um mês trabalhado, a um dia de trabalho, sabe, o trabalho digno de todos os dias, você tem que saber quanto custa a sua hora, quanto custa, né, você se dedicar a algo. Então, por isso que a palavra de Deus fala, porque a quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Então, a riqueza ela não é o problema é como você gera ela na sua vida. E se você, né, trabalha conquistando, né, cada vitória bem trabalhada, bem elaborada, bem construída, você vai dar valor ao seu trabalho. Então, antes, né, de você pensar em gastar, eu falo, opa, quanto que eu tenho que trabalhar para ter isso? Né? Eu tenho uma colega, uma amiga em comum, eu e a pastora Ju, que quando ela vai comprar algo, ela pensa, né, quantas aberturas de turmas ela precisa fazer para que ela possa comprar algo. Ou seja, ela mostra um princípio que ela não vai gastar além do que ela pode. Ou se ela vai gastar com algo, ela precisa saber, opa, eu vou trabalhar X horas para que isso seja pago. Então, olha só que interessante. Então, aquele que junta pouco a pouco, ele vai ter aumento sempre. Ele sempre vai ser bem sucedido e abençoado. Versículo 12 diz assim: a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Ou seja, né, a sabedoria ela é uma forma de futuro e também de relacionamento. Então, quando eu tenho, né, o meu desejo cumprido, mas eu sei guardar isso, eu vou ter literalmente vida. Então, a esperança adiada, ou seja, aquele que quer algo rápido e não consegue ter, aquilo começa a entristecer ou até adoecer o seu coração. E aí ele vive literalmente, né, uma vida de tristeza. Mas aquele desejo cumprido que você está se preparando, que você está trabalhando, quando ele vem, o senso de merecimento é muito maior. Porque aí você começa a dar valor, você consegue se alegrar, você chama todos para ver, fala, olha que conquista abençoada, consegui comprar um carro, consegui, né, trocar de moto. Então isso é algo que nós, quando nós temos o desejo baseado em sabedoria de Deus, cumprida, é vida, é alegria. Então que nós possamos sempre ter isso. E aí o versículo 13 traz assim, o que despreza a instrução perecerá, mas o que respeita o mandamento será recompensado. Olha só, de novo Salomão falando, aquele que vai desprezando a instrução sempre vai se dar mal. Numa linguagem bem simples. Você ouve uma instrução e não guarda, não cumpre, você vai se dar mal. Mas aquele que respeita o mandamento será recompensado, ele vai ter a paga, ele vai ter literalmente, né, o seu salário feito de volta, porque ele guardou os mandamentos. Então que nós possamos sempre viver debaixo desse entendimento. E o versículo 15 diz assim: o bom entendimento alcança favor, mas o caminho dos infiéis é áspero. Ou seja, aquela pessoa que é prudente, tem bom senso, ele sempre vai ter um caminho mais leve, vai ter dificuldades,
mas ele sempre vai saber sobressair elas. Mas aquele que é infiel, o seu caminho sempre vai ser áspero, sempre vai ter dificuldade, sempre vai ter obstáculos, sempre vai ter barreiras, nada vai dar certo, sempre vai ser mais trabalhoso para chegar lá. Por quê? Porque ele não está guardando a sabedoria de Deus. Então isso é muito importante, nós entendermos e aplicarmos isso em nossas vidas. Versículo 16 diz assim: todo prudente procede com conhecimento, mas o tolo expõe a sua loucura. Aqui algo também muito, né, que a gente pode viver, a prudência. A prudência procede com conhecimento. Ou seja, quanto mais eu tenho conhecimento da palavra, mais eu tenho sabedoria de Deus, eu tenho uma vida abençoada, e essa prudência vai gerar sobre o meu caminho a bênção de Deus. Mas aquele que é tolo, aquele que não guarda a palavra, ele sempre vai expor a sua loucura, ou seja, todos vão ver que essa pessoa vai cair e que ele está apostando em algo que não vai ter retorno. Então nós precisamos sempre entender que o caminho de Deus, né, sobre o futuro, sobre relacionamentos, precisa ser pautado com o bom senso, o bom entendimento do que o Senhor fará sobre nós. Versículo 18 diz assim: pobreza e vergonha virão ao que rejeita a disciplina. Ou seja, né, quem vê pobreza e vergonha e rejeita a disciplina, então ele não vai ter crescimento. Então, quando eu, né, vivo isso, eu não cresço, eu não avanço, mas o que dá ouvidos à correção é honrado. Ou seja, mais uma vez, Salomão afirmando, é como se ele ficasse batendo maciçamente: filho, ouça a correção, dê atenção às palavras, ouça os mais velhos, ouça as pessoas experientes, ouça as pessoas que já chegaram no lugar que você gostaria de estar. Então isso vai te trazer como diz, honras, você será abençoado. E aqui então, o versículo 20 diz assim: anda com os sábios e serás sábios, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Talvez para mim o versículo 20 que seja um dos mais intensos desse capítulo 13, porque ele vai falar algo que é muito verdade. Talvez você já ouviu por aí dizendo que você é a média das 5 pessoas que você caminha e escolhe caminhar junto. Aí aqui a palavra de Deus está afirmando isso, olha, se você anda com sábios, você vai ser sábio. Isso aqui, como diz assim, é como se fosse uma regra de Deus. Anda com quem tem entendimento, com alguém que é sábio, alguém que sabe ensinar, alguém que tem princípios, você vai se tornar igual ela. Agora, anda com tolos e você terá problemas. Você não vai ficar parecendo tolo, você vai ter problemas, você vai passar por aflição. Então, você vai colher, vai ter uma colheita já de imediato, porque andar com os sábios, não está falando que você vai ser abençoado, fala que você vai se tornar sábio, e aí você vai começar a escolher o seu caminho. Agora, andar com tolos, você já vai sofrer a aflição. E isso é muito intenso, nós precisamos guardar isso, porque eu preciso andar com pessoas que têm princípios da palavra, pessoas que têm princípios de Deus, pessoas que têm princípio de zelar pelo casamento e a família, pessoas que querem crescer na vida profissional, espiritual. Então, pessoas que gostam de se cuidar. Então, eu falei de uma média de 5 pessoas aqui que querem objetivos diferentes, mas todos sadios, todos abençoáveis. Então, eu preciso entender com quem eu ando, com quem eu escolho caminhar junto, com quem eu trago para dentro de casa, para viver a minha intimidade, a minha realidade. Então, eu preciso ser guardado e pautado por isso, que eu possa andar com sábios, pois com sábios eu me tornarei. Versículo 22 diz assim: um homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Olha só que interessante, um homem de bem, né, ou seja, um homem prudente, um homem sábio, ele vai deixar herança para os filhos dos filhos, ou seja, para o seu neto. Quando um homem e uma mulher são prudentes, abençoados por Deus, guardam a sabedoria, então ele está deixando herança terrena, está deixando um legado de conduta e vida, e principalmente
um legado de herança espiritual. Ou seja, tudo que o homem sensato faz, tudo que o homem prudente faz, vai refletir nas próximas gerações. Agora, o insensato, ou seja, o pecador, já vai ter na vida, na geração dele, retirada, ou seja, distribuída, porque o justo vai comprar, o justo vai talvez resgatar, porque ele fez uma dívida e não pôde pagar, então vai readquirir o bem. Então, o justo sempre vai prevalecer. E o ímpio, nem para o filho, nem para a próxima geração vai conseguir deixar, porque o que ele tem hoje já vai ser retirado. Versículo 24, para encerrarmos, diz assim, então: o que retém a vara odeia o seu filho, mas o que o ama a seu tempo disciplina. O justo come até ficar satisfeito, mas o estômago dos ímpios passa fome. Aqui duas coisas bem verdades. Primeira, correção de filhos. Vara, ou seja, não é você tentar um homicídio contra o seu filho, né? Alguns falam assim, eu só apanhei uma vez da minha mãe, as outras foram tentativas de homicídio. Não, não é isso. Ou seja, você ser corrigido por pai e mãe, ou você, pai e mãe, corrija os seus filhos. Porque a disciplina demonstra que vocês os ama. Ou seja, dá sentido a isso para que eles possam ter limites na vida, para que eles possam ser abençoados. Então, a disciplina faz parte da palavra de Deus. Ou seja, Salomão dizendo, corrija os seus filhos. Se você quer que seus filhos andem em caminhos bons, dê limites hoje, pois o mundo lá fora não vai ser com carinho e com amor que vai corrigir seus filhos. Então, coloque isso sobre eles para que eles possam ser amados. E aqui, versículo 25 diz assim, o justo come até ficar satisfeito, ou seja, nunca vai faltar alimento na mesa dele, porque ele é guardado pelo Senhor, a sabedoria vai fazer ele sempre ter provisão, mas aquele que é ímpio sempre vai passar fome, sempre vai estar precisando de algo ou talvez de ajuda. Então que nós possamos, viver isso e entender no Senhor que a correção dos filhos é necessária, mas eu ser justo diante de Deus também vai me fortalecer e a minha mesa sempre vai ter recurso. Ou seja, eu vou ter recurso de sabedoria para dar entendimento aos filhos, um legado espiritual e também uma herança terrena aqui. Então que seja isso sobre sua vida e sua casa no dia de hoje. Eu gostaria de orar sobre sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Pai, a bênção do Senhor sobre os seus filhos. Que cada um, Pai, que está acessando, Pai, essa live possa ser abençoado com a sabedoria que vem do alto. Pai, que eles tenham, Pai, uma vida abençoada. Que cada filho aqui, Pai, hoje possa compreender que toda correção faz sentido para a vida dele, que ele possa crescer com isso. E que cada pai entenda a responsabilidade de guardar um filho, de proteger e de instruir, Pai, e se necessário, sim, corrigir o seu filho, para que ele seja sempre alguém obediente à palavra e principalmente temente ao Senhor. Pai, que o Senhor guarde cada família aqui, pois assim nós oramos e declaramos a bênção de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Um dia abençoado para ti. Até amanhã, às 12h30. Compromisso firmado. Amém? Até mais. Shalom.